Olá, tudo bem? Meu nome é Henrique e esse é o segundo vídeo do nosso módulo 1 do ciclo de formação bíblica de nossa igreja, da comunidade cristã da cidade. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao tema da natureza da Bíblia e se a Bíblia é digna de confiança. E nós vamos agora olhar para a própria Bíblia, o que ela fala sobre ela mesma. E aí, vamos passar agora, você vai ler comigo aí na tela, uma passagem do Novo Testamento que diz assim. Aqui é Paulo escrevendo para Timóteo, ele vai dizer: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, olha que interessante. Paulo aqui está falando para Timóteo sobre o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito. Inclusive, essa carta faz parte do Novo Testamento. Então, os primeiros cristãos, Jesus, os apóstolos, as primeiras igrejas que nós lemos ali no livro de Atos, por exemplo, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. E Paulo está dizendo assim, olha, você conhece que Timóteo e Paulo eram judeus, conheciam o Antigo Testamento, a Bíblia da época, o que havia da Bíblia na época, desde a infância. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, olha, você creu em Jesus, mas você conhece a vontade de Deus, porque desde pequeno você conhece, aí Paulo vai chamar de Sagradas Escrituras, e vai dizer com todas as letras que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar e tudo mais. Então, o próprio Novo Testamento está reconhecendo para nós a inspiração do Antigo. Bom, e não só Paulo, Jesus em muitos momentos vai fazer referência ao Antigo Testamento, dizendo, olha, estava escrito que o Cristo deveria sofrer, ser rejeitado pelo seu próprio povo, morrer, ressuscitar. Então, nós vemos Jesus o tempo todo, não só vivendo de acordo com o Antigo Testamento, obedecendo os mandamentos de Deus que constam do Antigo Testamento, mas ele reconhecendo que aqueles textos são sagrados, inspirados e que havia neles profecias sobre ele mesmo. Então, se você é um cristão, você é chamado a seguir Jesus, a imitar Jesus. E se Jesus olhava para a Escritura Sagrada de seu tempo, para a Bíblia, como algo sagrado e referência para a sua vida, vários momentos ele vai dizer, está escrito, isso ocorreu para cumprir o que está escrito. Então, Jesus mostra para nós que ele considerava o Antigo Testamento como inspirado e sagrado, e por isso nós consideramos do mesmo modo. E aí são várias passagens, uma das mais famosas que você pode ler em Lucas capítulo 4, que é a tentação de Jesus no deserto, que Satanás chega até Jesus com algumas tentações para que ele desobedecesse ao Pai, e Jesus sempre responde a Satanás dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Então nós vemos essa postura de Jesus tendo a Bíblia como a sua referência. Mas isso serve apenas para o Antigo Testamento. E o Novo Testamento? O que a Bíblia fala sobre o próprio Novo Testamento? E aí, de novo, nós vamos olhar para Jesus, que é o alvo da nossa fé, que é o Salvador de nossas vidas. Jesus não só andou e afirmou a inspiração do Antigo Testamento, mas ele separou discípulos específicos, 12 deles, e depois, posteriormente, Paulo, para que eles pudessem lançar os fundamentos da sua igreja, lançar os fundamentos doutrinários da vida cristã. Então, Jesus comissiona os apóstolos e vai dizer, por exemplo, em Mateus 28, que os seus apóstolos deveriam ensinar as pessoas, os discípulos que eles fossem fazendo depois que Jesus subiu aos céus, a guardar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. João 15, 26, 27. Jesus vai dizer assim para os seus apóstolos. O contexto aqui, Jesus estava prestes a ir para a cruz, então ele vai dizer, olha, eu vou voltar, eu vou morrer, vou ressuscitar, eu vou voltar para os céus de onde eu vim, mas eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo. E aí ele vai dizer assim sobre o Espírito Santo. Olha, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testemunhará de mim. E vocês também testemunharão, porque estiveram comigo desde o princípio. Então Jesus está dizendo aqui que ele separou 12 pessoas, e depois ele acrescenta Paulo a esse grupo, para que essas pessoas lançassem os fundamentos da vida cristã, que hoje nós temos como registro inspirado e chamamos de Novo Testamento.
Então Jesus afirma o Antigo Testamento e ensina e comissiona e diz que enviaria o Espírito Santo para inspirar os seus apóstolos a ensinar a sua doutrina para nós. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus como aquele que nos confirma a inspiração bíblica, né? A Bíblia vai dizer, por exemplo, Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, versos 18 a 22, que Jesus é o fundamento de tudo, mas que seus apóstolos e profetas são a base da nossa doutrina, né? Que Jesus comunicou e ensinou a eles as palavras, os ensinos, as doutrinas, a vontade de Deus para nós. Bom, e um outro argumento em favor da confiabilidade da Bíblia, né? Porque até aqui eu falei de quase que apenas argumentos baseados na fé, né? Se você não crê em Jesus, não faz sentido dizer que Jesus dizia que a Bíblia é inspirada, não é verdade? Mas para nós que cremos, é interessante e faz diferença observarmos como Jesus encarava as Escrituras Sagradas, como seus apóstolos encaravam as Escrituras Sagradas. Mas também nós temos um argumento, podemos ter argumentos também, vamos dizer assim, científicos sobre a inspiração bíblica, né? Vou usar o Novo Testamento aqui como exemplo. É o livro ou conjunto de textos mais confiável que existe, de textos da Antiguidade. Por quê? Tirando a Bíblia, o livro da Antiguidade que tem mais cópias conhecidas é a Ilíada de Homero, que inclusive é um dos textos básicos da mitologia grega, né, que nós temos. E para você ter uma ideia, nós temos 1565 cópias da Ilíada, e a Ilíada foi escrita aproximadamente 600 anos, 500 anos mais ou menos antes de Cristo. Só que essas cópias que nós temos da Ilíada são muito posteriores. A cópia mais antiga que nós temos da Ilíada é do século III depois de Cristo, quer dizer, 800 anos depois. O livro foi escrito 500 anos de Cristo e a cópia mais antiga dele é de 800 anos depois dos originais. É muito tempo, né? E é o livro mais confiável que nós temos, porque é o que tem mais cópias e cópias mais próximas do original dos textos da Antiguidade. Depois da Ilíada de Homero, nós vamos ter alguns textos dos filósofos gregos, Sófocles, Platão, Aristóteles. Para você ter uma ideia, a gente tem 7 cópias apenas dos diálogos de Platão, 5 cópias de qualquer texto de Aristóteles. O Novo Testamento tem mais de 5.800 cópias. Os fragmentos mais antigos dele são do século II depois de Cristo, ou seja, cerca de 30 anos após o Novo Testamento ter sido escrito. Então, se a gente comparar com a Ilíada, a cópia mais antiga que nós temos acesso, ela é 800 anos mais velha que a época em que o texto foi escrito originalmente. Já o Novo Testamento não, os fragmentos mais antigos são de 30 anos após os originais terem sido escritos. E para arrematar a história, né, se a gente pegar, por exemplo, os textos de Aristóteles e fizer uma pilha, colocar no chão empilhados, a gente vai ter 1 metro de altura. Se a gente fizer isso com as cópias do Novo Testamento que nós temos, você sabe qual vai ser o tamanho dessa pilha? 5 metros? 10? Não. 1.500 metros, 1,5 km. Olha a abundância de cópias que nós temos. Bom, a gente poderia falar ainda outros argumentos, mas eu quero falar para você de algo mais prático, né? Talvez você achou monótono o assunto, coisa de estudioso, de arqueólogo, de linguista. Falando de maneira mais prática, um argumento que eu acho muito importante para a gente ver a relevância da Bíblia, a sua inspiração, é o seu impacto no mundo. Se a gente olhar, por exemplo, os princípios que nós temos hoje de direitos humanos, por exemplo, de valorização de minorias, de pessoas que têm fragilidades, que são oprimidas e coisas semelhantes assim, nós vemos que isso tem uma raiz bíblica. Jesus fala que veio para os pobres, veio para os oprimidos, veio para os marginalizados, né? Nós temos isso como um valor bíblico. Nós podemos falar até da ciência moderna. A Bíblia, desde o início, desde o seu primeiro capítulo, em Gênesis 1, vai dizer para nós o seguinte: olha, existe um Deus que criou o mundo. O mundo não é Deus, né? Deus é Deus e a criação é a criação. E você pode achar que isso não tem nada a ver com a ciência, mas nós só temos a ciência e a tecnologia que nós temos hoje por causa dessa ideia bíblica de que o mundo não é encantado, que a árvore tem um espírito, uma alma, ela é um ser mágico, como muitas crenças pensavam.
Como os gregos achavam que o trovão era um deus, o mar é um deus, a escuridão é um deus, o sol é um deus. Então, quando a gente olha para o mundo de maneira desencantada, entendendo que ele é feito de matéria, com leis, algo que eu posso examinar e compreender, só a partir disso que foi possível desenvolver a ciência moderna e as tecnologias que nós temos. E a visão bíblica de um mundo que não é encantado foi fundamental para isso. A Bíblia é a democracia, né? A Bíblia vai trazer valores para nós, principalmente no Novo Testamento, de que todos são iguais perante a Deus, que não há uma classe, um grupo que é superior ao outro, que tem privilégios porque nasceu naquela família, né? A Bíblia vai dizer no Novo Testamento, vai igualar senhores e escravos, homens e mulheres, judeus e não judeus, autoridades, pessoas sem autoridade, né? Ela influenciou a política, o fim da escravidão, os movimentos em prol dos direitos das mulheres, das crianças, sem falar uma série de instituições sociais como hospitais, asilos, orfanatos, albergues, universidades. A Reforma Protestante, por exemplo, né, com a ideia de que todo mundo tinha que ter acesso à Bíblia e ser capaz de ler a Bíblia, contribuiu, por exemplo, para a formação de muitas línguas na Europa, como o próprio alemão. E não só isso, para a ideia de que todas as pessoas deveriam ser alfabetizadas. E eu poderia falar muito mais coisas. Em muitas culturas, por exemplo, o orgulho, né, a arrogância eram vistas como valores, que eu deveria me achar superior, dizer que eu sou superior. E Jesus vem dizendo que não, que isso é mal, que o valor é se considerar humilde, pequeno, reconhecer seus limites, e dizer às pessoas que você tem seu valor, mas que você depende de Deus, que você depende do próximo, que nós devemos colaborar uns com os outros, servir uns com os outros, perdoar e uma série de coisas assim. Encerramos por aqui esse segundo e a metade do nosso primeiro módulo, né, falando um pouquinho sobre a relevância da Bíblia e a beleza da Bíblia, né? Então eu quero desafiar você a ler a sua Bíblia, a valorizá-la, a estudá-la, porque nela esse livro impactou e tem impactado vidas, famílias, sociedades e nações. E ele faz isso porque, como cremos, ele é um livro que foi inspirado pelo próprio Deus. Obrigado, até o próximo vídeo.